Nessa viagem que fizemos, que eu fiz do caso, de todas as coisas que acontecem, eu tento tirar uma lição de vida para mim. Eu já tenho falado isso aqui na igreja. E foi a primeira vez que eu fui ao Nordeste, não conhecia. Fomos a João Pessoa, a Natal. E foi também a primeira vez que viajei de avião, irmãos. Sabe aquela sensação de que foi bom, mas foi ruim? É essa que eu senti. Sensação de que foi bom, né? Que você está voando, legal, mas foi ruim, um desconforto, né? A gente que viaja nas classes mais simples, né? Ali bem apertadinho os locais, e imagina 3 cadeiras com 3 gordinhos sentados. Foi assim que eu fui daqui até Natal, irmão, até João Pessoa. Eu no meio, um gordinho na minha direita, outro gordinho na esquerda, e eu apertadinho ali no meio. Foi luta, irmão, foram 3 horas assim, bem desconfortáveis. Mas como eu falei, a gente tenta tirar as lições. E algo que tocou no meu coração é uma palavra de 2 sílabas que, se nós refletirmos, ela faz a gente pensar em muitas coisas. A palavra se. Se. Você já parou para pensar nessa palavra? Se o avião tivesse caído. Ou se eu sentado ali naquelas turbulências abençoadas, fiquei analisando, se de repente acontece alguma coisa. São os seis da nossa vida. E aquilo eu fui trazendo, se um avião cai, eu vou para o céu. Se ele não cai, né, a gente completa a viagem e vamos seguir em frente. Mas existem situações da sua vida que, se você parar para analisar, talvez você não estivesse aqui nessa noite, porque talvez o cansaço do trabalho do semanal fale para você assim: não vai para a igreja não. Se você for, você vai ficar mais cansado. Mas aí de repente vem a voz do Espírito Santo e fala assim: não, vai, porque se você for, eu vou restaurar as tuas forças. Então, em decorrência dessa palavra, irmãos, eu quero meditar com os irmãos, porque o se é uma condicional na palavra de Deus para nós sermos ouvidos pelo Senhor. Você sabia disso? A palavra se é uma condicional para que nós sejamos ouvidos pelo Senhor, e eu vou mostrar para você na palavra de Deus. É um texto muito conhecido, e que nós vamos refletir sobre esse texto, para que nós como igreja possamos refletir e sabermos que Deus é Deus, Ele nos ouve, mas Ele faz e exige de nós algumas condições para que possamos ser ouvidos por Ele, ouvidos dEle, né? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. Segunda Crônicas 7,14. Se os irmãos puderem colocar aqui atrás para nós lermos numa só tradução. Todos conhecem esse texto, amém? Vamos ler todos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Amém. Deixa lá aberto no versículo 14. Essa é outra tradução? Não.
Então vamos lá, irmãos. Qual é a primeira palavra que está nesse texto? E se. Quantas vezes ela se repete nesse versículo? 2 vezes no início. 4 vezes. E se? Quando Deus fala com Salomão, nesse texto ele está fazendo um pacto com o povo de Israel, com relação ao templo que Salomão havia construído, suntuoso, com muitas riquezas, um templo realmente maravilhoso. E o Senhor fala para Salomão assim: Salomão, eu escolhi esse lugar para minha habitação, eu vou habitar neste lugar, eu vou fazer desse lugar um lugar onde eu gosto de estar. Esse local é um local bom que você construiu. Mas não bastava apenas ter o templo para adoração ao Senhor, o povo precisava se conscientizar de que haveriam 4 situações para que o povo fosse ouvido pelo Senhor. O nosso caso aqui, analisando o texto, nós analisamos que Deus ele só vai responder ao povo se eles cumprirem essas 4 situações e condições que o Senhor coloca para nós. A primeira delas, ele fala: e se o meu povo, o Senhor ele já está garantindo que nós somos povo dele, amém? Quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão assim. Você é povo de Deus, então essa palavra, ela é para nós também. Ah, pastor, esse texto foi falado lá para o povo de Israel, para Salomão, sim, mas nós, em Cristo, fomos enxertados na videira, que é Jesus, e nós fazemos parte do mesmo povo que vai morar no céu, amém, irmãos? Então nós somos o povo, se o meu povo, nós somos povo do Senhor, mas é uma condicional que o Senhor está dando para mim e para você nessa noite. A primeira condição que Deus coloca para o povo é humildade, humilhação, humildade. O que isso significa, pastor? Eu vou dizer para você o que significa essa palavra se humilhar, ou tapeinó, do hebraico, do grego, ou melhor dizendo, do grego, tapeinó, que significa literalmente abaixar-se ou colocar-se para baixo, ou tornar-se pequeno, rasteiro. Indica uma atitude voluntária de submissão, mansidão e dependência de Deus. Olha que coisa interessante que significa humildade. Além de ser um ato de você se prostrar diante de Deus, de você se colocar numa situação de humildade, quando nós nos ajoelhamos, irmãos. Ah, por que tem que orar ajoelhado? Já me perguntaram isso. Pastor, eu posso orar de joelho em pé? Pode. Você pode orar deitado? Pode também. Mas se você orar de joelho, é melhor ainda, sabe por quê? Porque você está numa posição de humilhação diante do seu Deus. E essa é uma condição que o Senhor coloca. Se o meu povo se humilhar, ou seja, se o meu povo se prostrar, se o meu povo me render a adoração, se abaixar para me render a adoração, tudo isso é uma condicional. Tem crente que não ouve a voz de Deus. Mas por que você não ouve a voz de Deus? Porque está orando errado. Muitas vezes a nossa posição diante de Deus, ela não é uma posição de humildade, mas de soberba. Tem gente que é soberbo demais, acha que a oração dele é mais poderosa do que a dos outros, acha que ele pode orar de qualquer maneira que vai ser ouvido. Não é assim, querido, tem que ter humilhação. É uma atitude voluntária de submissão. Quando você se ajoelha diante do Senhor, você está falando para Ele assim: meu Deus, eu estou me submetendo à Tua vontade.
Eu estou me submetendo àquilo que o Senhor tem para mim. Não é mais o que eu quero, não se trata de nós, se trata de reino. Aleluia! Se trata de reino, irmãos. E quando nós reconhecemos a soberania de Deus, do Deus que nós servimos, nós vamos sim nos humilhar diante dele. Então anote aí, a primeira condição para que você seja ouvido pelo Senhor é a humilhação, é a humildade, essa submissão, a mansidão e dependência de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, vem a segunda atitude que o Senhor coloca para nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós temos aqui na igreja batido na tecla, e eu hoje pela manhã falei que não vou me dar por vencido com relação à oração. Domingo às 8 horas da manhã, terça-feira, junto com o pessoal da intercessão aqui, ou nos cultos que nós tivermos de oração na igreja, eu quero conclamar ao povo de Vila Canaã, a nós estarmos orando mais, a nós estarmos buscando mais no Senhor, porque sem oração nós estamos fadados ao fracasso. Crente que não ora não vai ter vitória, crente que não ora não tem comunhão com Deus, crente que não ora, ele não vai ter vitória, não vai ter, irmão. Como que você quer ter vitória se você não fala com Deus? Como que você quer ter vitória se você não ora, não busca? E essa é uma condição que o texto está falando para nós. Depois de você se humilhar, se colocar numa posição de humilhação, aí sim você vai começar a falar com Deus. Orar. E o que é orar? Eu não vou nem perguntar aqui quantos oraram hoje já, né? Pelo menos 20 minutinhos. Hoje é o dia do Senhor, não é? Domingo é o dia do Senhor. A gente sempre fala, né? Não, domingo é o dia do Senhor. Uai, se o dia do Senhor, por que eu não rendi a Ele toda a minha adoração? Por que eu não rendi a Ele a minha oração, o meu estudo, a minha dedicação? Eu fico preocupado com o si. Se você orando, você vai obter a vitória. Se você não orar, a condição vai ser ao contrário da vitória, vai ser derrota. Então, irmãos, o que eu quero passar para a igreja nessa noite é que nós temos que ter uma vida de santidade com Deus, e essa vida de santidade a gente só conquista praticando a palavra de Deus. É muito romântico a gente ficar falando sempre que tem que orar, tem que buscar e tal, já se tornou uma rotina. Mas e as nossas atitudes, será que nós temos colocado em prática, irmãos? Oração é a chave da vitória. Se a igreja de Vila Canaã quiser ser próspera, quiser ter uma vida boa, quiser ter um templo abençoado, tem que buscar ao Senhor. Em primeiro lugar, a oração. Em primeiro lugar, a busca, a humilhação. Caso contrário, nós não vamos passar da onde nós estamos. Não é por falta, muitas vezes, de querer fazer, mas se tem o se lá em cima, se o meu povo, o povo de Deus tem que ter consciência, irmãos, daquilo que está fazendo, das atitudes que está tomando. A oração é o meio pelo qual o crente se faz conhecido de Deus. Você quer ser conhecido de Deus? Sim ou não? Você ora? Você só vai se fazer conhecido de Deus se você orar. Porque Deus, Ele não tem comunhão com quem não quer ter comunhão com Ele. Deus, Ele só vai ter comunhão com quem quiser entrar no quarto, fechar a porta e falar com Ele em secreto. Na oração, na busca, na oração congregacional.
Oração, irmãos, é o meio pelo qual nós somos conhecidos de Deus. Todas as nossas necessidades nós falamos com Deus, nós entregamos para Deus, é buscando a Deus através da oração. A segunda condição é a oração, que Deus coloca aí no texto. A terceira condição, irmãos, vamos continuar lendo? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face. Olha que coisa interessante. Tem muitas vezes que nós oramos ao Senhor e buscamos os nossos próprios interesses. É ou não é? Sim ou não? Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Buscando sempre a minha satisfação pessoal. Aquilo que vai satisfazer a minha carne, o meu ego. Quando o Senhor ele fala, e buscar a minha face, olha só, ele transfere, não é para nós buscarmos os nossos interesses, mas é para buscarmos a face do Senhor. Está dando para você entender, irmãos? E o que é buscar a face do Senhor, irmãos? É adorar a Ele o tempo inteiro, é adorar, esquecer de você. Você tem que esquecer de você, porque dos teus problemas, João, Ele já sabe todos. Do que você precisa, Ele já sabe. Do que nós necessitamos, o Senhor conhece. Mas nós na maioria das vezes oramos, e quando nós oramos, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, resolve. Ao invés de falarmos, Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, exaltado é o teu nome para sempre, eu te exalto, eu te glorifico, eu bendigo o teu nome para sempre. Tu és santo para sempre, como nós louvamos aqui. Exaltado tu és. Ao invés de você trazer as atenções de Deus para você, esquece, querido, transfira a tua adoração para quem verdadeiramente conhece, para quem verdadeiramente merece a nossa adoração. O homem tem que deixar de ser o centro. Antropocentrismo é quando nós colocamos o homem no centro, esquecemos e deixamos Deus para depois. Deus vem sempre em segundo lugar. Primeiro as minhas contas, primeiro o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que conquistar. Ao encontro que a palavra diz o quê? Buscai em primeiro lugar. Ih, está fraco, irmão, ninguém conhece a Bíblia aqui não. Buscai primeiramente e a sua e as demais coisas. Mas a gente não faz menção disso. Na maioria das vezes vem o meu reino em primeiro lugar. Venha primeiro as minhas vontades, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Ao enquanto que o Senhor está falando assim, se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. É a face de Deus, irmãos, que nós temos que buscar. É a face do Senhor que nós temos que buscar. Ou seja, as vontades do Senhor. Foi falado aqui, a vontade do Senhor é boa e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, a minha vontade é que não vale nada. Mas é a do Senhor que tem que prevalecer na minha vida. É a vontade do Senhor, mas é verdade que nem sempre a vontade do Senhor é a minha vontade. Aí eu bato de frente com Deus. Tem gente batendo de frente com Deus, né? Se não for do meu jeito, o Senhor também não precisa. Se não for do jeito que eu quero, esquece. Querido, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Quando você fala para Deus que é a vontade dele que tem que prevalecer, é que nós temos que nos humilhar e aceitar a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus é que tem que prevalecer. Nós, como nós falamos no início dessa mensagem,
A minha vontade, muitas das vezes, é pegar os meus filhos e trazê-los e colocá-los sentados na igreja. É a minha vontade que os meus filhos estivessem hoje servindo ao Senhor. Mas a nossa realidade hoje é outra. Infelizmente, eles não estão na igreja hoje. Não estão servindo. Mas de uma coisa eu sei, irmãos, que a vontade do Senhor é que vai prevalecer na vida deles, seja quer eles gostem, quer eles não gostem, a vontade do Senhor ele vai prevalecer, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a vontade de Deus ela vai prevalecer. Se eu agir de uma maneira diferente, talvez eu atrapalhe o processo de Deus na vida dos meus filhos, e nós temos que entender isso. O se, mas se fosse assim, hoje na escola bíblica dominical nós até falamos que tem pessoas que estão amarradas lá no passado, né? São pessoas que são saudosistas, obrigado aspirante, saudosistas. Mas lá no meu tempo, lá atrás era assim, se voltar a fazer assim, se voltar a fazer assado. Irmãos, nós estamos em outro tempo. A igreja do Senhor, ela está vivendo uma nova etapa, um novo processo. Nós estamos num novo processo para alcançarmos a salvação. Não adianta que nós não vamos voltar para trás. Agora é olharmos para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo Senhor. Então, se o nosso desejo for buscar a Deus, se o nosso desejo for estar na vontade de Deus, nós vamos ser uma igreja vitoriosa. Mas se eu não fizer a vontade do Senhor, eu não vou conquistar. Jeremias 29, versículo 13 diz assim: me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Jeremias, confirmando essa palavra que nós lemos de 2 Crônicas. Porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face, Jeremias está dizendo, né? Me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós só vamos achar Deus, nós só vamos encontrar Deus, quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, irmãos. São critérios que o Senhor exige de nós como igreja. Buscar ao Senhor de coração, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto há tempo, aleluia, aleluia. Busque ao Senhor, querido, não busque só os seus interesses. Você quer ver uma coisa interessante? Quantos aqui, quando estão buscando ao Senhor, pedem pelo batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão assim. Só 2, 3, 4. Quantos pedem ao Senhor, na sua busca, dom de curar? Dom de profecia? Os irmãos estão vendo que a busca não tem sido por coisas espirituais, a busca tem sido por coisas materiais. Antes a nossa busca nas reuniões de jovens, como é que era, Robson? Fogo, vigília, vamos buscar, vamos ver quem vai ser batizado com o Espírito Santo primeiro. Eita, chega até a arrepiar tudo. Vamos ver quem vai receber um dom primeiro.
A gente ia para tudo que era lugar buscar ao Senhor, mas não era buscar coisas materiais, era buscar dons espirituais, aleluia. Aonde está aquela igreja, irmãos? Aonde está aquele povo que buscava, que orava, que clamava? Que quando o pastor falava assim, amanhã reunião de oração, a igreja estava cheia. Hoje, amanhã vai ter reunião de oração. Cadê o povo? O povo não vem, o povo não quer orar, o povo não quer buscar. A busca tem sido por coisas materiais, por isso a igreja tem passado por esse momento tão difícil, tão difícil. Tem um pastor que ele falou o seguinte nas redes sociais, que se a igreja, que está na hora da igreja evangélica se posicionar. Esse ano é ano de eleição, irmãos. Até o final desse mês eu vou dar uma palestra aqui sobre política. E eu gostaria que todos os irmãos viessem, nós vamos marcar a data ainda, para você ter uma noção do que é a ação do diabo na política. Que não adianta muitas vezes a gente orar o ano inteiro, ou 4 anos, quando chega na política lá, você votar errado, você votar num filho do enviado do diabo, você vai lá e dá o teu voto para ele. Não adianta orar, se as nossas atitudes são atitudes sem consciência. O apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, entregai a Deus o vosso, agora pois, 8:1, deixa eu ver aqui, irmão, esqueci. 12, né? Agora, pois, é essa? Vamos conferir aqui, irmãos. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Irmão, se nós não nos posicionarmos, se nós como igreja não tivermos atitude de homens e mulheres de Deus, conscientes, vai gerar morte em nós. Nós estaremos pecando, porque o versículo vai dizer que nós pecamos e se o nosso pecado gera a morte. O país está mal porque nós votamos errado lá atrás. E muitas vezes a consequência ela vem no decorrer dos anos. Se nós entendermos, irmãos, o que é reino de Deus, nós vamos ter a consciência de sermos homens e mulheres de Deus inteligentes, que votem com sabedoria. O terceiro foi buscar ao Senhor. Qual foi o primeiro mesmo, irmãos? O primeiro passo, hein? Se humilhar. O segundo? E o terceiro, me buscar. O quarto, para nós encerrarmos, queridos. Se converter. Quando lá no início do texto o Senhor fala assim: se o meu povo, ou seja, nós já somos povo dele, mas tem povo que não é convertido. Analisou o texto? Tem povo que não é convertido, porque se ali ele está falando e se converter, é porque tem gente no meio que é povo, mas não está convertida. Se converter, irmãos, o que significa isso? Pastor, eu já aceitei minha mão, eu levantei minha mão, já aceitei Jesus, entreguei minha vida para Ele. Amém, glória a Deus pela sua conversão, pela sua entrega. Mas será que nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos lá atrás?
Se converter significa genuinamente arrepender-se e abandonar práticas pecaminosas, hábitos destrutivos, adotando uma nova postura de vida voltada para Deus. Isso é se converter. Abandonar práticas pecaminosas. Pastor, eu não faço nada de errado. Será? Práticas pecaminosas, irmãos, é tudo aquilo que nos impede de ser abençoado pelo Senhor. Práticas pecaminosas, posso dar um exemplo? Falta de perdão. A falta de perdão é uma prática pecaminosa. Porque o perdão, ele faz parte do arrependimento. Uma vez, aspirante Leandro, que eu me arrependo de um mal que eu fiz a você, de uma palavra que eu falei com você, e eu estou arrependido, eu verdadeiramente vou chegar em você e vou conversar com você, vou pedir perdão a você. Arrependimento gera em nós, ele tem que gerar em nós o perdão, o pedido de perdão e a liberação de perdão também. Mas tem muita gente, irmãos, que está no meio, como eu falei antes, está no meio, mas não é convertido ainda. Sabe por quê? Porque seu irmão pisa no calo do sapato dele. Misericórdia, né? Misericórdia. Eu não olho mais, eu não falo mais, não dou mais a paz do Senhor. Tem um pastor também da internet aí muito famoso, que ele falou uma coisa que eu não concordo, que ele disse o seguinte: eu amo a pessoa, mas eu não sou obrigado a conviver com ela. Eu analisei essa frase dele e falei assim: está errado isso. Está errado. Então como é que ele perdoou e como é que vai ser lá no céu? Não vai ter que conviver lá no céu? Dá para você analisar isso junto comigo? Eu amo você, André, mas você pode, quando você estiver vindo por aquela calçada ali, eu vou por aquela lá. Eu te amo, mas eu não consigo me relacionar contigo. Que amor é esse? Irmãos, não tem como nós falarmos que amamos a Deus que nós não vemos, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo. É Bíblia. Então, quando a palavra, esse texto de 2 Crônicas, ele vem impactar a minha vida, irmãos. Se eu não perguntar, se eu não perdoar, eu não vou ser salvo. Se eu não liberar perdão, não vou ser salvo. Jesus morreu na cruz, foi para perdoar os nossos, e por que eu não posso perdoar o pecado do meu irmão? Por que eu não posso liberar perdão? Arrepender-se de tudo aquilo que a gente fez lá atrás, isso é conversão, irmãos. Quando você se converte, você verdadeiramente esquece de tudo aquilo que você fazia lá atrás. É genuinamente você se arrepender e abandonar tudo aquilo que você fazia lá atrás. Teve uma pessoa que falou para mim assim, isso lá na igreja de Maria Joaquina: pastor, jogar na telecena pode? Eu falei assim: uai, por que você está me perguntando isso? Um diácono, antigo já da igreja. Aí eu falei para ele assim: não pode não, nem biblicamente, nem pelo estatuto da igreja. O estatuto da igreja proíbe qualquer tipo de envolvimento com jogo, com jogatina.
Eu, por quê? Ele falou, não, porque eu já faço isso há muito tempo. Aí eu falei, já ganhou? Pelo menos isso? Ele, nunca ganhei. Eu falei, pois é, o devorador levou o seu dinheiro, fez você pecar, e você, além de tudo, não ganhou, foi nada. Práticas, irmãos, de coisas que parecem ser fúteis, mas que está tirando muita gente do céu. Eu aqui estou citando coisa porque tem crianças, tem menores de idade aqui, porque eu poderia falar coisas aqui terríveis, de práticas pecaminosas que está tirando o povo do céu, que está impedindo de Deus responder às suas orações. Se converter implica em mudar de direção, ou seja, se os teus hábitos não têm dado resultado positivo, mude seus hábitos. Por exemplo, se você não orava, passe a orar. Se você não lia a Bíblia, passe a ler a Bíblia. Se você não buscava Deus, passe a buscar. Mude a trajetória, aleluia. Não seja mais um crente que vai conforme a maré vai te levando. Deixa a vida te levar, não, irmão. Como diz a música do sacro aí do mundo aí. Tem muita gente que entra ano e sai ano, deixa a vida me levar. Não deixa não, irmão, muda a rota. Muda, aleluia, o teu trajeto. Mude os teus hábitos, aleluia, para que você tenha uma vida de convertido diante do Senhor. Mudança de hábito, mudança de atitude, aleluia. Se converter implica em renunciar práticas desonestas e buscar a retidão. Isto está ligado diretamente à transformação interior, ou seja, um novo nascimento. Isso é ser convertido. Nicodemos, quando ele se converteu, ele teve que nascer da água e do Espírito. Disse o Senhor para ele: olha, você tem que nascer da água e do Espírito. Tem crente dentro da igreja que não é nascido nem da água e nem do Espírito, continua sendo a mesma pessoa sempre, mal habituado, não gosta de fazer as coisas e acha que está tudo bem. Aí vem a segunda parte. Então eu ouvirei, farei o quê? E então, depois que nós cumprirmos essas 4 coisas, se humilhar, orar, buscar ao Senhor e se converter, essa é a condição para que o Senhor perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Então eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Ou seja, depois que nós mudarmos as nossas atitudes, depois que nós cumprirmos esses 4 passos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Você sabe qual é a sua terra? Primeiro, a tua família, a tua casa, a sua tenda, aleluia. A segunda, a tua igreja, a sua terra. Terceiro, o seu bairro, o seu estado, a sua cidade, o seu país. Mas o Senhor quer começar a sarar a tua terra lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho. Quando você começar a cumprir esses 4 passos, então o Senhor vai te ouvir do céu, então o Senhor vai perdoar os nossos pecados. Não adianta, irmãos, nós queremos a bênção de Deus, se nós em primeiro lugar não fizermos algum sacrifício para Deus. Preste atenção em algo importante que eu vou falar com você nessa noite. Se Deus moeu o seu filho lá na cruz, Isaías vai dizer isso, que coube ao Pai moê-lo na cruz do Calvário, entregar o seu filho por nós. Se Deus fez isso,
o que Ele não fará conosco para que nós entremos na linha. Se Ele entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, será que nós estamos dispostos, irmãos, a sermos moídos? O Senhor, Ele é capaz de usar a nossa dor para salvar alguém na nossa família. Talvez o Senhor, Ele permita que algumas coisas aconteçam na nossa vida para que nós possamos servir de exemplo para alguém e que esse alguém alcance a salvação em Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. E se Jesus voltasse agora? Feche os teus olhos. Vou chamar o irmão Leandro, vamos louvar ao Senhor. E se, irmãos, começa a se perguntar, e se eu mudar minha postura diante de Deus? E se eu mudar meu posicionamento diante de Deus? Eu não era dizimista, mas eu vou mudar meu pensamento, eu vou mudar minha atitude. E se eu passar a ser dizimista? E se eu for fiel ao Senhor? E se eu começar a buscar a face do Senhor, o que vai acontecer na minha casa? O Senhor vai mudar toda a trajetória, querido, se você começar a cumprir, aleluia, aquilo que o Senhor tem para você. Feche os teus olhos. Eu quero, enquanto o Ministério de Louvor vai estar louvando, eu quero convidar você nessa noite, você que ouviu essa palavra e que porventura queira mudar a rota. E se o meu povo, talvez você ainda não se considere povo de Deus, ou você faz parte do povo de Deus, mas ainda falta alguma dessas coisas para que você alcance as bênçãos de Deus na sua vida, seja a humilhação, seja a oração, a busca. O Senhor hoje está batendo na porta do seu coração. Ele diz: vem, filho, vem, minha filha. Vamos louvar? Ore ao Senhor e dê um passo de fé nessa noite. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Não se preocupe em louvar. Me encontrei